O que Jamie Dimon e os maiores tubarões de Wall Street estão vendo agora não é uma correção de mercado, é um déjà vu de 2008, só que com números muito maiores. Se você tem dinheiro em ETFs ou fundos de crédito, os próximos minutos podem salvar seu patrimônio. Os spreads de crédito investment grade despencaram para os menores níveis desde 2006, um ano antes da crise do subprime. Essa busca por rendimento inflou o private credit para 2,1 trilhões, crescendo 400% e superando as hipotecas subprime de 2008. Para Jamie Dimon do JP Morgan, os paralelos com 2008 são assustadores, mas agora há menos regulação e transparência. Se esse tema te interessa, deixe seu like e siga o canal. A alavancagem corporativa americana atingiu 3,6 vezes o EBITDA, perigosamente próxima dos 3,8 de 2007. Empresas se endividaram com dinheiro barato, mas nesse patamar, qualquer choque externo vira problema sistêmico. Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase, não usa meias palavras. Provavelmente não deveria dizer isso, mas quando você vê uma barata, provavelmente há mais. A metáfora é precisa. O CEO do maior banco americano sabe que problemas no mercado de crédito raramente ficam isolados. A regulação pós-2008 criou essa vulnerabilidade. A Volcker Rule expulsou bancos dos corporativos, deixando um vácuo preenchido por estruturas diferentes. Os bancos cortaram 77% de seus estoques de títulos corporativos desde 2005. A Volcker Rule funcionou no papel, mas transferiu o risco para estruturas menos supervisionadas, criando um problema fundamental de liquidez. Os ETFs de renda fixa assumiram o papel que bancos abandonaram no mercado de títulos corporativos. Desde 2015, ETFs saltaram de 100 para 450 bilhões, enquanto bancos recuaram, mas operam com estrutura de liquidez completamente diferente. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, foi direto ao ponto. ETFs prometem liquidez diária para ativos que podem levar semanas para vender. Isso é preocupante. O descasamento temporal é gritante. Investidores podem resgatar instantaneamente, mas os títulos corporativos subjacentes permanecem fundamentalmente ilíquidos por natureza. A Volcker Rule eliminou 67% do market making bancário desde 2012. A regulação funcionou perfeitamente. Bancos saíram do proprietary trading, mas criou um risco sistêmico não calculado. Às vezes, as consequências não intencionais superam o problema original. A transformação estrutural está completa. Bancos regulados saíram, ETFs entraram, private credit explodiu. O sistema ficou mais seguro para os bancos, mas muito mais perigoso para o mercado. O risco não sumiu, ele apenas mudou de endereço. A consequência foi o crescimento exponencial do private credit fora da supervisão bancária tradicional. E aqui, os números ficam ainda mais preocupantes. A alavancagem média dos tomadores disparou de 4,2 para 6 vezes o EBITDA em uma década, sinalizando deterioração da qualidade creditícia. E quem está financiando essa alavancagem? 75% do private credit. Hoje está com investidores de varejo, segundo a Duke University. Uma inversão completa. Antes dominado por institucionais sofisticados, agora 3/4 está com pessoas físicas sem capacidade de avaliar riscos complexos. Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, não esconde a preocupação. O private credit cresceu em áreas com pouca supervisão. Isso cria riscos para a estabilidade financeira global. Quando o FMI emite alertas desse tipo, é porque o problema já está no radar regulatório internacional. O setor cresceu 340% em uma década, saltando de 480 bilhões para 2,1 trilhões de dólares. Crescimento exponencial sem supervisão bancária tradicional, criando paralelos inevitáveis com as hipotecas subprime. E não sou eu quem está dizendo. O Financial Times alertou sobre expansão do crédito privado despertando temores de alavancagem oculta, enquanto a Reuters documentou como investidores de varejo migram para a dívida privada enquanto inadimplência cresce silenciosamente. O ciclo clássico de bolha está completo. Juros baixos impulsionaram busca por rendimento, retail entrou massivamente, a alavancagem disparou e agora surgem sinais de estresse. Os primeiros sinais apareceram no coração do private credit, com restrições de resgate que a indústria jamais imaginou enfrentar. Os resgates explodiram para 18% em 2026, forçando gestoras como a Blue Owl a impor restrições permanentes sem precedente. As falências entre tomadores de private credit saltaram de 12 em 2025 para 45 estimadas em 2026. First Brands e Tricolor foram apenas o início de uma cascata que revela qualidade de crédito pior do que os relatórios indicavam. Larry Fink, o CEO da BlackRock, que gere 10 trilhões de dólares, decidiu quebrar o silêncio.
Ele sabe que a promessa de liquidez dessas gestoras é uma ilusão que só dura enquanto o sol brilha, comentou. Fundos semilíquidos prometem liquidez que não conseguem entregar quando o mercado estressa. O líder da maior gestora mundial conhece por dentro como essas promessas de liquidez se tornam armadilhas durante crises financeiras. A CNBC documentou como a Blue Owl restringe resgates permanentemente após disparada de pedidos de 15%, enquanto o Investment News mostrou fundos de crédito privado bloqueando investidores com crise de liquidez se espalhando. A Blue Owl Capital bloqueou resgates permanentemente após 15% de pedidos no terceiro trimestre. O salto de 2,1% em um ano sinaliza pânico generalizado. Quando players grandes implementam gating permanente, é reconhecimento de que ativos perderam liquidez real. O ciclo vicioso já começou. Falências geram pânico. Pânico gera resgates. Resgates forçam gating. Gating gera mais pânico. É a receita clássica de uma corrida bancária moderna. A comparação com 2008 se torna inevitável, mesmo os padrões, porém em escala maior e com supervisão ainda mais frágil. Private Credit já soma 2,1 trilhões, 61% acima dos subprimes de 2008, porém com transparência ainda menor. Os empréstimos Covenant Light representam 35% do Private Credit atual, mais que o dobro dos 15% de Ninja Mortgages de 2007. Covenant Light significa pouca proteção ao credor quando empresas enfrentam dificuldades. Isso significa que as empresas estão pegando dinheiro emprestado sem dar nenhuma garantia real. É o equivalente a um cheque em branco dado a quem já está endividado. Nouriel Roubini, o economista da NYU que previu a crise de 2008, é categórico. 2026 tem todos os ingredientes de 2008. Alavancagem excessiva, má precificação de risco, regulação inadequada. Quando Roubini fala, o mercado escuta. O New York Times traçou paralelos diretos. Boom do crédito privado ecoa a crise do subprime com menos supervisão, enquanto o Washington Post alertou sobre novo shadow banking de Wall Street ameaçando estabilidade financeira novamente. Com todos os ingredientes reunidos, a pergunta não é mais se haverá crise, mas quando ela se materializará e como as autoridades responderão. Todos os indicadores de risco estão piores que em 2008. O mercado cresceu 61%, mas a alavancagem subiu 20%. Investidores de varejo triplicaram e crédito sem garantia mais que dobrou desde a última crise. A concentração de ETFs de bonds atingiu 56% entre BlackRock, Vanguard e iShares, uma concentração recorde em estrutura nunca testada numa crise real. 3 gestoras controlando metade de um mercado crítico criam um ponto de falha único com contágio imediato. O sistema mudou as regras, mas não avisou você. Nós avisamos. Se você quer estar do lado de quem protege o capital e não de quem paga a conta, clique no botão de se inscrever. O próximo vídeo pode ser o mais importante da sua carteira. Comenta a sua opinião.